como que eu vou sugerir uma implementação aqui para a gente? Só para a gente pensar, eu vou fazer bem rapidinho mesmo. Eu vou pensar numa implementação básica da fila de prioridade usando um vetor e me inspirando na implementação da fila, sem circularidade primeiro, da fila em vetor, né? Implementação da fila em vetor. Ou seja, pega um vetorzinho V aqui, tá? Aloca ali um espação para ele, e daí coloca dois índices, INI para marcar o início da fila, e fim para marcar uma posição depois do final da fila. Tudo bem? Isso aqui, se vocês lembrarem, é bem a cara da fila, da nossa primeira implementação de fila, né? Mas agora eu quero uma fila de prioridade, então a coisa vai ter que ser um pouquinho diferente. Tá? Onde que a coisa vai ser diferente aqui? Eu vou manter esses caras ordenados. Ordenados pela prioridade, tá? Para simplificar, eu não vou ficar escrevendo A que vale 5, eu vou só escrever 5, o próprio elemento vai ser a prioridade dele. Mas essas coisas não têm que andar juntas, tá? Pode ser um objeto qualquer e a prioridade. Aqui ao longo da aula eu vou estar sempre focado na prioridade, então eu vou escrever os valores ali, identificando tanto o elemento quanto a prioridade dele. Tá? Nesse primeiro momento, pelo menos. Então, quer dizer, eu vou manter aqui, ó, nessa ideia de implementação, eu vou manter um vetorzinho que está preenchido entre INI e fim menos 1, né, nesse subvetor, ordenado, está a minha fila de prioridade. Tá? E, mais importante ainda, como eu quero uma fila de máximo, ordenado de modo decrescente. Opa. Tá? Ordenado decrescente é estranho, né? Ordenação decrescente seria, mas vocês entenderam. Tá? Então esse cara vai estar em ordem decrescente. Para pegar um exemplo aqui, tá, de algo nessa linha, seria como se eu colocar alguns valores ali, sei lá. Esse cara aqui vale 50, um segundo cara aqui vale 32, e assim por diante, e o outro aqui, o último, que vale menos 1. Tá? Notem que eu não tenho nenhum problema com ter prioridades negativas, tá? Eu lido com qualquer valor inteiro aqui, a fila opera. O ponto é, eu vou manter esses caras ordenados. Imaginem comigo nesse momento, se eu estou mantendo esses caras ordenados, se eu quero remover o maior elemento, o que eu faço? Eu só preciso devolver quem está apontado pelo INI. Então a remoção é muito simples, é tão simples quanto a remoção da fila normal, né? Eu tiro quem está na posição INI. Uma vez que eu estou mantendo em ordem decrescente, esse cara necessariamente é quem tem a maior prioridade. Então a remoção, nesse caso, é simplesmente, olha, X recebe V INI e depois INI mais igual a 1, né? Incremento INI de 1. Podia pôr mais ali, né? Mas tudo bem? A remoção é só isso. E qual que é a eficiência dessa remoção, gente? O de 1, né? Não tem laço, não tem chamada recursiva, não tem nada. Número constante de instruções. Isso aqui já deve dar a dica para vocês de que a coisa não vai ser tão boa na inserção, né? Porque eu estou falando que a gente vai ver uma estrutura sofisticada, que é o RIP, para fazer operações com muita eficiência. Bem, vamos combinar, né? Se a minha inserção nessa implementação básica que eu estou mostrando para vocês é O de 1, se a remoção é O de 1, se a inserção for O de 1 também acabou, né? Eu não tinha por que melhorar, né? Não vai ser, né? E por que não vai ser? Porque a gente quer manter ordenado. A nossa implementação da fila era muito eficiente porque eu removia do início e inseria no final. Então os dois eram O de 1. Era muito tranquilo, né? Agora não, agora na hora que eu vou inserir, eu tenho que inserir na posição correta, porque eu estou mantendo esses caras ordenados. Tá? E isso vai me dar uma certa dor de cabeça. O que eu vou ter que fazer? Isso aqui está muito poluído, deixa eu apagar um pouquinho aqui, deixar um pouco melhor para ler. Então, sair do abstrato, vou para um exemplo concreto aqui, ó, 50, 32, sei lá, 15,
7 e menos 1. E daí, vamos dizer que eu quero inserir um cara que tem prioridade para o meu x que vai ser inserido. Então eu vou falar aqui da inserção. Vou pegar outra coisa. Eu vou falar da inserção. O 41. Eu queria inserir o 41. Eu não posso chegar aqui e colocar ele direto, né? Inclusive, eu nem sei onde que é aqui, né, no vetor. Eu não vou saber onde que é. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que olhar para o vetor da posição φ menos 1 de modo decrescente. E enquanto eu encontrar caras que são menores do que eu vou jogando eles para a direita para liberar espaço. Lembram de inserção e remoção em vetor? A gente viu numa aula, né? Só que lá eu falava em tal posição e a gente tinha que deslocar a galera. Aqui eu não sei qual é a posição, né? Mas eu vou procurar essa posição ao mesmo tempo que eu vou deslocando. Tá? Então, para inserir o 41, passando a intuição, tá? Não vou entrar em detalhes do algoritmo, mas passando a intuição. Para inserir o 41, eu vou ter que deslocar esse cara para cá, porque ele é menor do que 41. Daí eu insiro esse cara, eu desloco esse cara para cá. Daí eu desloco esse cara para cá, né? Para cada posição dessa eu estou testando, não é que eu estou fazendo de modo arbitrário, né? O 32 ainda é menor do que 41, eu desloco esse cara para cá. Finalmente o 50 eu não desloco, né? O 50 eu percebo, opa, esse é maior. Daí nesse espaço que ficou vago eu coloco o 41. Tudo bem? Então vejam que essa implementação mais básica que a gente estava pensando, ela tem uma remoção muito eficiente, mas para manter ordenado, a inserção vai envolver um laço que pode ter que percorrer muitos elementos ali, né? Eu vou ter que deslocar, depende, pode ter melhor caso e pior caso, mas no pior caso pode ser que o cara que eu estou querendo inserir tenha a maior prioridade de todas, eu vou percorrer todo mundo que está na fila, certo? Eu vou definir aqui que tan, que o meu tamanho é igual a φ menos INI, só para ficar fácil de falar do número de elementos da fila. É a diferença entre φ, da fila de prioridade, no caso. É a diferença entre φ menos INI. Então, esse algoritmo, vamos fazer esse teste aqui, ó. Eu não mostrei um pseudocódigo, mas concorda que eu descrevi um algoritmo? Começa em φ menos 1, tem um laço, vai comparando o cara apontado pelo seu índice, que começou aqui, o seu índice I, que começou em φ menos 1, ele vai decrescente. Eu comparo o VI com o cara que eu quero inserir, com o 41 nesse caso. Se o VI for menor, eu desloco e daí decremento o I e vou repetindo até achar a posição de inserir o I. Qual a eficiência desse algoritmo no pior caso, gente? Vocês falaram N, certo? Quase. Não, a ideia é isso aí mesmo. É linear, é só que N a gente costuma usar para o tamanho do vetor. Especificamente nesse caso, é da ordem de tan, né? Sendo que tan não é o tamanho do vetor, é a diferença entre φ e NI, que é o número de elementos ocupados. Eu posso ter alocado um vetor grandão e minha fila ter pouquinhos elementos, né? Mas dito isso, vocês são corretos na essência. Cresce linearmente no número de elementos que eu tenho lá, né? Se minha fila tiver muita gente, essa inserção pode ser bem ineficiente, tá? Então, essa inserção que a gente está vendo, ela tem aqui a eficiência de pior caso da ordem de tan. E é basicamente isso que vai motivar o resto da aula, né? Que assim, olha, simplesmente trabalhar com uma estrutura linear, num vetor, assim, um atrás do outro, inspirado pela fila, né? Tentar generalizar a ideia da fila para a fila de prioridade, deu uma inserção muito custosa. A gente quer fazer melhor do que isso. Fica claro isso, gente? Tudo bem? Um quiz que eu vou deixar aqui para vocês é que, embora essa implementação não seja muito eficiente, ela funciona, ela não está errada, ela é ineficiente numa operação. É diferente de estar errado. E nas notas de aula, a gente tem o pseudocódigo dessas operações, inclusive da inserção, que eu só expliquei a ideia para vocês, tem lá. Então eu deixei um quiz /desafio, esse é um pouquinho mais... não é super difícil não, mas tem que ser mais cuidadoso. Que é o seguinte, vocês lembram o que a gente fez, que a gente começou engasguei. Falando da fila. A gente começou com uma implementação em vetor, viu que tinha aquela limitação de que quando o fim chegava aqui, a fila não podia mais crescer, e implementamos a versão circular. Dá para fazer a versão circular dessa brincadeira aqui, tá?
Dá para usar as ideias que a gente viu lá da fila em vetor circular para fazer uma fila de prioridade em vetor circular. É pegar aquelas ideias, só que manter os caras ordenados pela prioridade. Então é misturar o que a gente acabou de discutir com a circularidade lá, é um ótimo exercício. Fica como um quiz / desafio, como eu falei. Gente, acabou a parte de aquecimento, vamos dizer. Ficou claro nesse momento o que é a fila de prioridade, meio que assim, o que eu quero dela, e que isso aqui é uma implementação, mas é uma implementação com as suas limitações, que não é super eficiente e tal. E isso aqui é uma base para a gente apreciar a solução que a gente vai ver agora. Tá?